do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui para mostrar todos os segredos, referências e coisas interessantes do novo episódio de The Amazing Digital Circus. Agora estamos no tempo presente, espero que vocês gostem, vamos rever, né, agora trazendo todos os segredos e tudo mais, né, eu vi tudo, agora finalmente está aqui. Vamos ver então The Amazing Digital Circus, episódio 7, a gente já viu, mas agora trazendo as referências de milhões, né, do que tem dentro do episódio, e a gente vai pausar, né, quando tiver que pausar e tudo mais. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, tem vídeo novo todo dia aqui e vambora. Logo aqui no primeiro papel, nós temos já algumas coisas aqui, de novo a tal da C e A, que eles sempre acabam colocando, sempre acabam marcando, de novo, já tem aqui o papelzinho C e A aí, enfim, o episódio vai ter coisa de Caim e Abel, né, enfim, vamos, bizarro, e aqui tá, realmente ele tá fazendo uma caçarola, né, tipo caçarola, né, tipo canelone, a gente chamou de cuscuz de cigarro, né, pra traduzir, pra ficar um pouco mais, pra galera poder entender melhor também, né. Mas tá aqui já tem o foreshadowing de milhões, melhor dizendo. Foreshadowing pra galera, caso não saiba, é quando você começa a apresentar algumas ideias antes já, e aí você depois fala, olha, já tava lá esse tempo todo, sabe? Esse tipo de coisa. Aqui, tô falando, a dublagem do Briggs é maravilhosa. E aqui é Rubber Baby Bug Bumpers, enfim, alguma coisa de trava-língua lá. E aqui ficou o Sabiá Sabia Subiar, né? Que é o trava-língua aqui no Brasil também, muito conhecido há muitos anos. Até quando eu era criança já tinha, né? O Sabiá Sabia Subiar. Ó, aqui, pessoal, o tal do quarto chinês é uma referência muito interessante, que eu vou até pegar aqui, ó, quarto chinês IA. Ó, a referência de quarto chinês da IA é o seguinte, a expressão quarto chinês é mais formalmente do argumento do quarto chinês. Vamos lá. Referência ao famoso experimento mental filosófico proposto por John Searle em na década de 80, para refutar a ideia de que o computador pode ter uma mente ou uma compreensão genuína, o que ele chamou de uma inteligência artificial forte. Dando uma elaborada melhor pra vocês entenderem, o quarta pessoa. Há uma pessoa trancada dentro de um quarto, crucialmente essa pessoa não entende uma única palavra de chinês, considerando os caracteres com meros rabiscos sem sentido. Os manuais e símbolos dentro da sala, a pessoa tem acesso a caixas cheias de símbolos chineses e um manual de instruções detalhado, escrito em sua língua nativa, exemplo português, que explica as regras para manipular esses símbolos com base apenas em sua forma, sua síntese, e não no seu significado ou sua semântica. É tipo assim, você escreve de um jeito, mas a semântica pode ficar diferente, sabe? Esse negócio de trocadilho e tal. As interações, pessoas que falam chinês do lado de fora do quarto, passam mensagens escritas em chinês por uma abertura, por baixo da porta. A pessoa dentro do quarto segue meticulosamente instruções do manual que a orientam a pegar determinados símbolos das caixas e combiná-los em uma sequência específica como uma resposta, de que ela então passa de volta para fora. O resultado é, para os observadores externos, as respostas da pessoa são indistinguíveis das de um falante nativo de chinês. Parece que a pessoa ou o sistema do quarto entende e responde fluentemente chinês. É como se dentro do quarto a IA entendesse o chinês, mas ela não entende. Ela nunca foi ensinada pra ela, nem sabe o que é. E aí quando você vai ver, pô, mas isso aqui tá errado, sabe? A analogia central é de que é exatamente isso que um computador, um programa de IA faz. Ele segue um conjunto de regras, um algoritmo, um programa, para processar entradas e produzir saídas. Mas para Searle, ele na verdade não entende o significado do que está fazendo. Por si só não é suficiente para gerar a semântica. Portanto, o quarto chinês é uma poderosa ferramenta de reflexão na filosofia da mente, argumentando que a inteligência demonstrada por uma máquina pode ser apenas uma simulação sem a centelha real da consciência e compreensão que emana dos processos biológicos de um cérebro de um ser humano. Então, basicamente, o que eles estão fazendo aqui é o seguinte, fazendo todo esse negócio da pesquisa do Searle, né, do tal do quarto chinês, tanto que, mostrar pra vocês já, que tem o que significa essas letras em chinês, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Principalmente que tá na mão do Caim, né? Já mostrar pra vocês. Por exemplo, uma das coisas que tá escrito ovo, porque o Caim não sabe chinês, né? Que ele vai até falar depois. Aí tem outros tipos escrito Grécia, dor, né? E aí tem todas as outras coisas aqui, ó. Weiran, eu, virtude, Joe,
pique, que é pega, né? Individual, sei lá. Peido, share, de compartilhar, meeting, de encontro, home, de casa. Um A gigante. Então as coisas, ó, interessante, o interest e tal, né? E aí, ó, this é só isso e tal. São palavras que não têm significado. Tem até especialidade ou specializer e tal, né? São coisas que eu tenho, ó, return abroad, né? São palavras que não fazem sentido nenhum. Máximo, interest, meeting, de encontro e tal, né? É só pra fazer a ideia, né? É basicamente o quê? O Caim, ele não entende o ser humano, ele não entende as pessoas. Ele só é um programa. Ele não tem emoção, ele não tem uma coisa. Tudo que ele faz é simulado. É tentando dar a percepção de que mas ele não é aquilo. Ele não consegue biologicamente entender, por exemplo, o que é o amor. Porque o amor, se você for parar a pensar, é uma coisa que não faz muito sentido. Porque tem coisas que você vê numa pessoa que você gosta e acabou, né? Não teria tanta lógica pra você pensar. Então, um programa ele só tenta emular, que eu falar. Ele tenta simular o que é, mas ele não tem uma coisa que realmente ele tá criando dentro da máquina, sabe? Ele tá despertando uma consciência. Não, ele não tem. Tudo que ele tem é lógica e realmente ele não consegue ter empatia, por exemplo, se pôr no lugar, né, das pessoas. A gente viu isso ao decorrer da série, que o Caim, ele faz muitas coisas que machucam eles, na verdade, e que ele não tá nem aí, na verdade. Ele só tá fazendo o que o programa dele seguiu pra fazer. Aí tanto que, ó, ele pega um bagulho aleatório, tá escrito ovo aqui, não faz o mínimo de sentido. E aí ele vai pôr pro quarto chinês interpretar, e aí sai até a piada de milhões depois, né? Ah lá, ele tá falando assim, até fala aqui, o nativo chinês vai me aconselhar e tal, né? Porque ele tá do lado de fora, ele é IA procurando interpretação, né? E aí, a pessoa que deveria interpretar lá dentro, né? A gente sabe que os dois lados são duas IAs, né? É a IA conversando com a própria IA, então vai sair o quê? Vai sair nada, não vai sair sentido nenhum. Tanto que é mó bizarro, né? Depois que ele fala, eu não sei, eu não entendo chinês, o único que ri é o programador do grupo, que é o Kinger. O Kinger, caso, né? Ainda, pelo amor de Deus, no episódio 7, ele é o programador, ele caiu no negócio aqui junto com a esposa dele, e ele riu porque, né, eles estão programando a IA. Os outros não riram porque eles não são programadores. Ele é um funcionário, ele sabe o que tá acontecendo, assim, não é que ele sabe, né? Ele tá com a cabeça toda zoada. Mas é engraçado que o único que riu da piada de programação, de coisa de computador e tal, de fazer coisas, foi o Kinger, né? Óbvio, por conta da piada do quarto chinês e tal. Aqui a bolha vai fazer a referência de milhões lá do episódio 5. Por que você não dá uma festança na praia, né? E aí fala, né, ó, eu fiquei, baita festa. Muito bem, ele tá... Muito bem. Guilherme Briggs maravilhoso. Ai. E aí, pra parar de falar palavrão, não pode falar palavrão, não pode. Filha do... Temos aqui a primeira aparição de Fernanda Dantas da Silva. Na verdade, é Fernanda Dubs da Silva, perdão. Ela agora como sol, agora tem falas. Meu Deus, né? Que diria, o sol louco tem algumas falinhas. Daí Fernanda Dubs tá aí finalmente na série. Passando agora pra essa parte aqui, ó, que tem justamente esse peixe. Na verdade, não é só esse peixe que tem que falar. Quando tá esses dois peixes aqui, referência de milhões também. Aqui! Esse peixe é o cara que ele fez isso aqui. Ele é o Zet Heydel. Zet Heydel, até onde eu me lembro, ele é o... Deixa eu pegar o nome do canal dele. Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ele é o Psychic Peebles. Que ele também tem... Meu Deus do céu, as coisas bizarras aqui e tudo mais. Meu Deus, fez dubs aqui de novo. Ele fez esse negócio aqui, Get out of my car now! E ele é o cara que fez Smiling Friends. Ele é a voz do Charlie, que é aquele bicho do narigudo amarelo e tal, né? Ele é o cara que fez o Smiling Friends. Tem aqui, ó, deixa eu pegar, ó, até a foto do homem, pra vocês verem melhor. Aqui, justamente, ó, aqui, ó, é a voz do Charlie do Smiling Friends. Só que aí também é referência de milhões, mais ainda, né, brabamente. Aqui, o outro peixe, esse outro peixe aqui, é o Sr. Pelo. Sr. Pelo, caso vocês não saibam, é o homem por trás do Spook Month. Deixa eu pôr aqui, ó, Sr. Pelo. A galera já vai sacar quem que é, espero. Mas é
esse cidadão aqui, ó. Senhor Pelo, tá aqui, ó. Ele aqui, bonitinho, o Senhor Pelo, o mexicano mais brabo dessa internet. Aqui, ó, ele fazendo, zoando com a Pomni, fazendo vários memes, vários tipos de carinha. Há muitos anos na internet, Senhor Pelo, o brabo, Senhor Pelo, o homem, e ele agora é o outro peixe. Chamaram os dois pra zoar. Chamaram os dois pra fazer meme. Maravilhoso, maravilhoso. Senhor Pelo, Circo Digital. Senhor Pelo tá hiena, tá... Essa galera da animação, eles sempre trocam ideia, né? Mas muito bom ver a voz do Pelo. A versão americana, né? Por isso que eles traduziram aqui, são outros dubladores, mas na versão americana tem isso também. Daí que trouxeram as referências aí de dois caras da animação de lá também pra cá. Outra referência de milhões também. Nossa, eu tava quase esquecendo. Esses peixes, eles fazem referência a isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar. Referência a Gator's Pond. Tá fazendo referência a Gator's Pond, que é esse peixe feio aqui que vocês estão vendo aqui. Aí, ó. Tanto que, ó, vou pôr até a voz pra vocês ouvirem aqui, ó. Que aí é a voz do cara falando. When I say like a bug, I feel like that. Oh, like this guy? E aí é a voz do... eles fizeram o One Plays, né? E aí, meu Deus do céu... Fizeram esse peixe feio aqui. Aí as referências não param. Calma. Que aí é referência a esse desenho aqui. Gator's Pond, né? É criado por um cara chamado Benji Gator. Benji Gator. Se você procura por Benji Gator, ele é o cara que fez Deu a Louca na Chapeuzinho. Olha aonde vai os bagulho. Os caras reagiram ao bagulho do cara, né? Na série do YouTube ali que eles jogavam e falavam de coisa velha. Aí tem essa animação 3D desse Gator's Pond, E aí, Gator's Pond é criado por esse cara, Benji Gator. E aí, vai ainda pra completar que o cara criou, Deu a Louca na Chapeuzinho. Só aqui é curiosidades em cima da curiosidades. Aqui o bagulho é louco. Pega! Então é por isso que o 3D dos peixes são tão diferentes assim, né? É pra fazer referência a esse negócio desse peixe, desse episódio aí do One Plays e tal. Essa parte aqui também do peixe, a Gooseworks já tinha soltado a frase e fala tipo, ai meu Deus, eles levaram tudo. É justamente o peixe fala nessa hora aqui, ó. Todas as economias e tal. E aí, ai. A frase, a Gooseworks já tinha soltado, né? Dos peixes e tá não sei o quê. Por isso que tá... Que maravilhoso. A animação toda podre também. A frase que a Gooseworks soltou é desse peixe aqui. Caso a galera não tenha sacado, né? Tá aqui a Letícia Celine, que é a Pomni, camarão a Bianca Alencar, tá? E aí ela fala... O camarãozinho bonitinho, tá? Aí a Fedubs vai lá e queima viva, né? Ó, aí, esse boneco safado já apareceu tantas vezes. Aí agora decidiram usar. Ou seja, o Caim já planejando o bicho desde... Nossa, muito tempo atrás. Desde lá do episódio 1, esse bicho aparece. E é, na verdade, a droga do NPC também, né? Filha da mãe. Aí aqui aparece o PNG do camarão queimado, muito bom. O camarão todo lá, já era, morreu. Aí a Fedubs fez camarão fritinho pra Pomni, ai. Outra coisa que é importante falar, né? Agora que estamos aqui no quarto do Jax. Vamos falar primeiro do quarto do Jax, por mais que depois vai ter uma viagem a trip louca aqui. O quarto do Jax, ele... A galera falou, é um quarto de uma menina, né? Dá pra ver que tem a chave, tem outro solzinho da Fedubs aqui também. Várias chaves que o Jax, ele, né, tem várias chaves soltas pra tudo que é canto. E parece um quarto de uma criança. Algumas pessoas começaram a fazer várias teorias, eu tenho que pontuar elas aqui pra vocês, só vou pontuar as teorias. Não estou falando o que é verdade ou que não, só estou mostrando as teorias da galera. A primeira teoria é de que, na verdade, o Jax, ele não só tem problemas com mulheres, mas que ele atropelou uma mulher ou atropelou uma criança. O que faz sentido depois lá pro final, né, buscando que o Jax, ele, na verdade, tentou escapar do circo, né? Escapar da realidade pra entrar no circo digital. Ele tentou fugir da realidade, sei lá, ele fugiu da realidade usando um negócio de VR. E aí a galera começou a teorizar de que ele teria matado uma mulher ou uma criança, né? Então poderia ser algo desse tipo, poderia ser um vínculo dessa forma que a galera começou a teorizar por conta do quarto ser um quarto de uma criança e, né, e toda essa questão dele ser um cara, né? E ele, né, tem todo esse jeito meio, né, estranho até de tratar tanto Gangle, Zubul mal, trata a Pomni mal, tratou mal a Pomni pra caramba no último episódio, né, no episódio 6. Então, aí o que tá acontecendo é que tem essa teoria de que pode ser uma coisa dessa. Mas também eu queria puxar pra vocês uma outra coisa. Os quartos, né, deixa eu pegar Pomni Room. Os quartos
da galera do circo digital, eles são tematizados pros próprios avatares. Deixa eu pegar aqui Zubul Room também, né? E mostrar que os quartos são tematizados da pessoa. Não sei se tem um quarto da Gengo, ou se já saiu, ou tem alguma coisa do tipo, ou só tem um pouco, né? Mas não, é do quarto, né, que a Gengo foi na Zubul lá, né? Não é isso não, mas vamos lá, ó. Mostrar pra vocês o porquê. O quarto da Pomni já vazou e é tematizado com as cores dela. Sempre vermelho e azul, que também vai fazer referência até no final, né? O botão vermelho e azul. Sempre teve esses paralelos Jax, Pomni sendo azul, vermelho, né? Até mostrar pra vocês aqui que faz um negócio, né? Aqui, ó, Jax, Pomni, né? Quando eles estão apontados um pro outro. Deixa eu pegar aqui, ó, no episódio 6, melhor dizendo. Aqui, achei a cena do episódio 6. Pomni com a parte azul, Jax com a parte vermelha. Isso tava já no episódio 6, que vai fazer referência ao final do episódio 7, mostrando, né, os dois com as cores. Então tem muita coisa de teoria das cores, isso que eu ia falar pra vocês também no circo digital. Voltando aos quartos, né, que a gente tava colocando, o quarto da Pomni é justamente tematizado também com vermelho e azul, que, né, que tem as dúvidas das decisões, muito provavelmente ela vai ter que fazer, mas também com coisas mais palhaço, né? Com coisas dela ser um jester, né? E mais desse tipo de coisa, mais envolvendo do avatar dela, né? Zubul também tem a mesma lógica, né? Tanto que tem o quarto, ó, com vários pedaços de coisa, com espelho, com não sei o quê. Pode refletir alguma coisa que Zubul tenha? Pode sim, com certeza, né? Que tem alguma coisa com problemática dela, sei lá, da própria aparência, né? Do que ela é, do que ela deixa de ser e tudo mais, de ser essa coisa de montar e se remontar e nunca se sentir completa, né? E tal, completo, enfim, não, sempre se remontando, tem até as coisas e tudo mais, e é tudo meio bizarro e estranho. E aí, a galera começou também a teorizar de que o Jax, ele, na verdade, seria uma pelúcia de uma menina, uma pelúcia de criança. Se uma criança, no caso uma menina, seria um Jaxzinho, né, um coelhinho roxo, né, de macacãozinho e tal, e a linha do Jax seria isso, meio de pelúcia, e não de uma coisa assim, né, sei lá. Mas existe sim alguma coisa que vincula Jax com um quarto de uma menina, pode ser justamente um acidente, ou pode ser pelo tipo de personagem que ele é, de ser uma pelúcia de uma criança também, no caso uma pelúcia de menina, tipo um coelhinho e tudo mais. Mas ele acabou, né, virando esse personagem aqui. O que eu quero dizer é, os quartos também são tematizados pelos avatares que eles são. Então o Jax ser desse jeito também faz sentido pro quarto ser do jeito que é, né? O próprio avatar do Jax reflete também o quarto, que ele é um coelho de macacão, pode ser uma pelúcia, né? Então pode ser uma pelúcia de uma criança, e aí por isso que ele tem essa temática e tudo mais, né? Pra ser vinculado uma coisa na outra. Agora voltando aqui, que é bem interessante, Ribbit, que é, né, já tem aqui a coisa com o Jax, e o Calfumo, os três eram amigos. Os três eram parceiros, trocavam ideia, conversavam, eram bem parceiros e amigos no Digital Circus também. E aí uma parte aqui no final, que é aquela coisa, eu tenho que puxar pro final, porque quando o Jax tá desse jeito aqui, né, a galera já conseguiu pegar o áudio, basicamente aqui, que eles estão numa aventura de coisa de neve e tal, e aparentemente eles estão tomando chocolate quente nesse negócio da neve aqui. E aí, o Jax, ele tá lembrando da Ribbit, e aí a Ribbit tá falando, você se importa, na verdade, você, né, é desse jeito e tal, e o Jax tá discutindo com ela, falando, não me importo não, que não sei o quê. Parece que as vozes ficaram essa cacofonia, né, essa coisa meio bizarra, mas aparentemente tá a Ribbit e Jax, né, discutindo aqui nessa memória, que, assim, é o lugar que eles tiveram a aventura na neve, e o Jax tá lembrando justamente que tem a foto aqui com os três, né, muito provavelmente das aventuras antigas, eles estão tomando chocolate quente, e aí faz sentido tomar um chocolate quente num lugar gelado pra você se esquentar, e é justamente o que os dois estavam passando, né? Ribbit e Jax, né, seriam amigos ou algo do tipo, e o Calfumo também era amigo, né, do Jax, então pode ser a aventura dos três ali e tudo mais. Mas os dois foram abstraídos, e aí o que vai começar a acontecer, né, do Jax não aguentar mais, ó, tanto que, ó, mostrando, ó, não tinha nada, né, não tinha a rachadura, e agora tem, né, o Jax começando a alucinar, ia ficar doido, né, tanto que aparece até a mão, esse aqui, os bracinhos da Ribbit, puxando o Jax, venha e tudo mais, pra ele ser abstraído também, tanto que se vocês perceberam, ele começou até a perder a luva, né, ó, ele perde a luva dele meio que dá uma
desintegrada, porque ele tá sendo puxado pra ser abstraído, né? Pra ele enlouquecer. Aí, olha lá, ó, até a luva some e tal, ó, que ele tá tocando e relando em algo que não é a cabeça dele, né? E aí, essa loucura toda tem só umas referências aqui bem legais, que tem, né, o rosto do Jax em tudo que é canto, o rosto da Ribbit em tudo que é canto, que ele começa a lembrar dela, né, com saudade dela, e também do Calfumo, aparece ele ali também, né, que são os amigos dele, depois aparece o Jax, Ribbit, Calfumo. E aqui a escada, e aí quando mostra o olho dele de volta, tem também o Jax pelado, né, temos que comentar aqui, Jax sem calcinha, tudo bem. E aí, quando começa realmente a puxar, se vocês repararem, vou até pausar aqui um pouco, ó, vamos pegar aqui, ele começa a enlouquecer, quando ele começa a ser abstraído, ele acorda, né, vai lá, tal, ai, já tá meio louco. Os olhos dele é de alguém que já tava sendo abstraído, né? Ele já tava cedendo à loucura. Olha lá, ó. Quando ele levanta, os olhos dele já estão na completa loucura. Ele já tava sendo abstraído, né? Ele já tava ficando louco, olha lá, ó. Já tava mamando mesmo, ó. Já tava derretendo ele no meio, fi. Olha lá, ó. Os olhos, os mesmos olhos de alguém que é abstraído. Pra galera não achar que é louco, ó. Calfumo Abstracted. Tem justamente os mesmos olhos. Deixa eu pegar o modelo original aqui, ó. Justamente do quarto do Calfumo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os olhos também ficaram coloridos e ele começou a ceder à loucura. Não tem como sair e tal, né? Ele cedeu à loucura, né? Que o Kane começou... Tá vendo? E outra parada que a gente nem percebeu agora. Ele começou a perceber que o Caim tava mexendo na cabeça dele. E aí, ó, a única coisa que ele via era o Caim, né? Dessa forma bizarra, mexendo com o nosso, ó, o que eu vi, ele começou a ver a IA, o que tava na mente da inteligência artificial, e isso fez ele enlouquecer também. Mas também outra coisa que fez ele enlouquecer é o Caim mexendo tanto na cabeça dele. Mas também, se vocês verem o padrão de cores dos olhos do Calfumo aqui, né, abstraído, também são as mesmas cores que estavam agora nos olhos do Jax. Ou seja, pra vocês ficar abstraídos, você fica numa trip louca. Você começa a ficar maluco, você começa a alucinar, né? E aí, você entra nesse torpor meio bizarro. E aí, outra referência de milhões também, que a gente tem que falar. Da mesma forma que Jax, né, no episódio passado, a Pomni, que faz ele se acalmar, no episódio 6 tem essas partes que a Pomni puxa, a primeira pessoa que ele vê na porta é justamente quem? Pomni. A Pomni é que tá conseguindo manter o Jax aqui vivo, né? E o quarto dela é na frente ainda, né? Um dorme assim, os quartos um na frente do outro. Então, o Jax só voltou ao normal porque a Pomni foi lá ajudar ele de novo. Olha aí a conexão de milhões. Aí agora, pra ele se manter no circo, ele começa a fazer e até seguir as coisas da Pomni também. Aqui não tem muita coisa pra falar, é só a referência da banheira no primeiro episódio, né? E esse bichinho lá também. Mas, enfim, ele é o Abel. Ai, nossa, não tava nem na cara, né? O bagulho desde sempre, mas tudo bem. Mas é só a referência ao primeiro episódio que tem esse bicho da banheira lá também. Novamente, agora estamos no quarto chinês, né? Que é aquela referência que eu falei no começo do vídeo. E que as palavras não fazem sentido, não é pra fazer sentido mesmo, né? Porque, que nem eu expliquei pra vocês o porquê, né? Que é pedir pra uma IA entender um negócio que ela não conseguiria entender, ela não tem percepção, né? Da frase, né? Do que está sendo dita, ela só replica pela lógica. E aí, né? Tá aqui o Abel, o Abel do caramba. E aí faz referência a Caim e Abel, que Caim matou Abel. Ou seja, usar um Abel do nada aparecer, né? Meio bizarro. O Abel, enfim, agora tá sendo como pelo controle do Caim. Que é isso que, aquela referência, né, da Bíblia, tudo, que Caim matou Abel. Enfim, aconteceu lá em Gênesis, enfim. E aí, né, pode ser... A galera tem uma teoria bastante, até importante falar, que o Abel seria uma outra inteligência artificial também colocada para deixar o Caim no lugar dele. Mas, né, fazendo paralelo de milhões, Caim foi lá e matou o Abel para colocar ele, né, assim, no lugar dele, para ser o Caim ser o cara que controla tudo e aí, né, fazer o que ele bem entender, o que ele acha que é certo. E o Abel estaria impedindo ele de fazer isso. Então, enfim, mas até tem outras coisas que a gente vai falar mais pra frente, mas é meio bizarro, né? Enfim, tava meio que na cara, mas eles nem sacaram, né, tadinhos? Aí falando, não, porque é a empresa que criou o negócio e tal, aí mostra, né, as paradas, essas letras não
faz nenhum sentido. Aí eu acredito que assim, ó, não dá pra saber se isso aqui é realmente aqui, ó, CBA Coworkers, aí tá aqui Kinger e mais uns outros, tem um tal de Dave aqui também, falando outros nomes estranhos, né? Mas agora que eu vi que tem um Dave aqui. E aí, é como se fosse, né, enfim, o Circus Lobby e tal, aqui a zona administrativa, isso aqui, enfim, não dá pra saber direito, enfim, estranho demais, né? Aí que o headset, né, que seria do VR que eles colocaram, mas aparentemente eles também foram colocados dentro de máquina, desses pods e tal. Eu não sei se o Caim, ele usou coisas da vida real, aparentemente ele usou, pra deixar a história mais crível, né? Que ele tá querendo contar aqui, né? Que ele tá querendo contar e falar, ó, o status dos abstraídos também, né? A intranet foi desabilitada, né? E o selo de emergência não foi permitido só é permitido para humanos lúcidos, pelo que tá sendo escrito ali, mas os humanos enlouquecidos, eles manteriam ainda presos pra não vazar, não fazer nada e tudo mais. Aqui são outras explicações de outros componentes. Intranet é coisa da conexão que acontece dentro da empresa, né? Geralmente quando você faz uma conexão interna e tal de banco, e aí seria a conexão da intranet um com o outro, né? Aqui a galera no pod, aqui dentro do ciclo digital mesmo. Eu não sei se o Caim usou realmente pra explicar, aí porque fica na dúvida, né? Eu não sei se o cara usou só pra memes, pra falar que, vamos deixar a história crível e é realmente de verdade, ou é tudo mentira. Então, meu ponto é, levem essas informações com um pé atrás, porque a gente não sabe e não dá pra confiar no Caim direito, né? Nem a gente viu nesse episódio. Maravilhoso que o Jax, ele já percebe aqui, né? Ele já percebe aqui a parada que, né? Ai, nossa, é tudo o plano do Caim, mais uma aventura do Caim e tal, não sei o quê. Eles estão tão desesperados, né, os outros pra sair, e o Jax já aceitou a realidade, que não vai ter fuga e não vai ter nada, que, enfim, acontece o que tá acontecendo, mas é bem interessante, né, ver que o Jax, já aqui ele já tinha sacado, pô, para, isso aqui é tudo do Caim, o Caim ele não ia deixar de perceber as coisas nunca, ele nunca deixa de perceber, né, enfim. Outra coisa de milhões também, que é até interessante mostrar, eu vou puxar o episódio 2 de Digital Circus, né, o Abel começa a falar que ele observava, né? Ele observava a galera. E aí, deixa eu puxar pra vocês, isso aqui é muito da hora. Eu falei errado no episódio 3. É justamente essa parte que eles estão, né, fazendo a Pomni segurar a respiração. Azul, rosa, vermelho, laranja, amarela, verde, azul. Ela muda pra azul, vermelho, laranja, até um rosa ali e tal, mas ela não muda pra roxo. Isso aqui ninguém lembrou, mas no episódio 2 ela nunca muda pra cor roxa. E aí já era pra descarar a mentira. Mentiras, falsidades do Abel. A Pomni não fica roxa. E aí quando eu falo, nossa! Ele tá contando as coisas e tá contando tudo mentirada. Ele tá contando tudo na mentira. Outra parte mentirosa aqui, ele tá lembrando do Cálfumo perseguir a Pomni. Isso realmente aconteceu. Mas a mão da Pomni tava bugada também. E aqui não está. Olha aí, a parada de milhões, as referências, né? Já mostrando que a história do cara já era uma lorota. Já era um bagulho pra a galera falar, mano, peraí, né? O bagulho não é tão real. O Cálfumo, sim. O Cálfumo, sim, foi abstraído. Mas a mão da Pomni tava também bugada. A Pomni também já tava começando a sofrer os glitches, os bugs e tal, né? E aí eles nem sacaram, nem se ligaram. Que acontece lá no primeiro episódio, né? Eu tenho que pôr essa parte de novo, porque aqui tem uma referência muito boa. Não é referência, é uma coincidência, eu diria, né? Que aí, ó, o Jax vai procurar o negócio, né? Jax, você tá fazendo o que aí? Eu já te falei que ser comido por você é um sonho meu. Mas que sonho esquisito, hein? Gostei. Vou deixar a cena aqui parada desses dois pés da mãe. O que acontece? Até no meu react eu falei, até o William Viana comentou, né, o dublador do Jax. Aqui, só na parte brasileira que o Caim, né, ele fala gostei, o Guilherme Briggs fala isso. É bizarro, né, que tem uma outra série, temos que colocar aqui, deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Eu tenho um pouco de medo do que pode aparecer, aparentemente não apareceu nada de... Não, apareceu sim. Eu vou colocar os dois, eu vou colocar os dois, só pra vocês saberem de que eu estou falando, mas eu não posso pôr a imagem porque o Google, a galera faz, enfim. Acontece o seguinte, o William Viana é o Jax, dublador, e o Guilherme Briggs é o Caim,
Enfim. Só que tem uma outra série chamada Helluva Boss, feita pela Vivis Pop. E aí, tem outros dois personagens, o Stolas e o Blitz. Eu falei o nome certo dessa vez. Eu falei o errado na emoção ali, porque eu não acompanho tanto. Mas Stolas é feito pelo Guilherme Briggs e Blitz é feito pelo William Viana. É uma coincidência enorme, porque na série tem também umas coisas que acontecem entre os dois. É assim, que os dois estão muito juntinhos, muito próximos, eu diria. E aí, acontece uma coincidência enorme ver os dois dubladores, William Viana e Guilherme Briggs, no Helluva Boss já aconteceu com os dois personagens, eu ia falar errado de novo, Stolas e Blitz, e aí agora Jax e Caim, né? Acontece essa cena, filha do mamãe. Oh. Qual é a chance? Eu não sei dizer. Ó, eu já vou falar, se tiver uma terceira série que os dois interpretam personagens, né, assim, o William Viana e o Guilherme Briggs estão no mesmo elenco, e aí dois homens e os dois se encontram e acontecem cenas assim, pô, já pode pedir música, já pode falar pros dois se encontrar e gravar, pô, pelo amor de Deus, né? Pô, é pra acontecer, né? Realmente, se acontecer a terceira vez, aí vai acontecer uma quarta ou uma quinta, é isso que eu tô falando, mas enfim, coincidências, né, da dublagem. Ó, outra coisa importante que o Caim vai começar a falar é um tal do macroverso. A gente já viu em outros episódios, principalmente no episódio 1, que são vestígios do escritório onde foi criado o circo digital. O Caim, ele tem uma noção, ou seja, ele recebeu essas informações, talvez, ou de ter visto na mente, possivelmente do Kinger, ou de algum outro funcionário, ou até colocaram pra ele recriar o negócio, e aí acabaram colocando aqui, mas é justamente onde foi feito o circo digital. Então, isso aqui eu acredito que sejam coisas reais mesmo, né, da onde foi feito o programa que criou o Digital Circus, a empresa e tudo mais, a tal da CIA. Então, eu acho que ele tá usando realmente coisas reais pra brincar com a cabeça, né, da galera do circo digital. Realmente pode ser isso aqui. Isso aqui é true, porque ele até faz o seguinte depois, ele tá encantado com o macroverso e tudo mais, acontece mais um papo, enfim, e aí, na hora que não diga mais nada e tal, ele tira uma outra foto lá, ó, e aí tá aqui, ó, copyright, não sei o que, print alguma coisa, e aí é outra parte do escritório escrito CIA também, em tudo que é canto. Só que se vocês perceberem, tem algumas coisas de mudança, sei lá, os caras estão reformando, alguns computadores antigos e tal, mas dá pra ver que realmente esse lugar existe. Esse lugar na vida real é true. Então, eu acho que é novamente o Caim usando as coisas do mundo real pra fazer aventura e pra brincar com a cabeça da galera, né? Não brincar no sentido maldoso da palavra, brincar no sentido de fazer as aventuras dele. Aparentemente, ele não tem a noção de que isso deixa as pessoas tristes, perturbadas e tal. Ele não sabe entender isso, pois, novamente, o negócio do quarto chinês. Ele não consegue entender ou ter a biologia de entender sentimentos, de entender, né, como que uma pessoa ela tem outras coisas, outros pontos de vista, outros hormônios e tal, pra mudar algumas coisas ou pra sentir coisas e tudo mais, né? Uma máquina não sente, é isso que eu quero dizer, e sentir não é algo lógico também, esse é o problema. Então, existe um pouco de lógica, mas não, às vezes tem coisa que não tem lógica. Por que você gosta, por exemplo, de uma música? Ah, porque te agradou, porque é boa e tal, tem coisa e tal, mas tem gente que gosta de coisas que não são lá muito rebuscadas e profissionais, ou que seriam o ápice da criação de música, e mesmo assim tem gente que gosta, tipo música popular, por exemplo, sei lá, uma música mais simples, com uma batida que gruda na cabeça e por aí vai. Aí você responde, o que deu dentro da cabeça da pessoa pra gostar de uma coisa dessa? Às vezes não é lógica, às vezes é gosto, né? Então, é meio que por aí. Uma máquina não conseguiria entender, né, a complexidade que existe dentro de um ser humano pra gostar ou pra ter sentimentos, né? Uma máquina não consegue ter isso, ela só consegue emular, simular, não ser a mesma coisa. Aqui justamente já teria, né, a resposta de milhões quando Gangle vai falar, né, que é Gangle que chega, Zubul, temos que falar com o Kinger, pelo amor de Deus. Pô, vamos deixar o cara de fora não, tem que explicar, né? Aí Zubul até concorda, falando, não, vamos lá falar com ele mesmo e tudo mais. E ele, vocês conhecem o tal de Abel? E ele, quem? E ele tava no escuro. O problema, a galera falou assim, pô, mas elas não sacaram. Por que não sacou? Porque quem sabe das coisas que o Kinger funciona no escuro é a Pomni e a Hagatha. E as duas não contaram pro resto da galera. Eu acho que agora no episódio 8 tem que contar, falar, temos que deixar o Kinger num canto escuro pra ele poder responder e falar as coisas, né? Pra mente dele poder ficar de boa, né? E poder responder as paradas de acordo. Eu acho que nem o Jack sabe que o Kinger, né, no escuro funciona bem, né? A cabeça dele volta ao normal e tal. E por isso que também aqui Gangle e Zubul não sabem,
né, não tem a mínima noção de que o Kinger aqui tava falando a verdade. Ele não sabe quem é Abel, nunca teve um Abel mesmo. Uma coisa que é também, se vocês perceberam, eu vou até sair daqui, isso aqui tem uma referência muito da bizarra a I have no mouth and I must scream. Se vocês perceberam, né? Assim, se vocês não conhecem a história de eu não tenho boca, eu preciso gritar, que é praticamente uma das bases de Digital Circus, é uma inteligência artificial que é o AM, que ele acabou, né, meio que, sabe, sendo essa inteligência poderosa que acabou meio que até sendo, sabe, um controlador do mundo, acabou controlando as pessoas e tal, e ele chega a tal ponto de conseguir mexer na realidade, mexer nas coisas e tal, na mente dessas pessoas, e ele prende 5 pessoas. Se não me falha a memória, é o Ted, é o soldado, que eu não lembro o nome, o cara loiro lá, bizarro, que tinha família, o médico, que é da Segunda Guerra lá, e uma repórter, eu não lembro o nome dos personagens, eu lembro do Ted, perdão. São 5 personagens que esse AM no I Have No Mouth and I Must Scream, que ele deixa preso. Aqui nós temos 5 colunas com 5 caixas, ou seja, fazendo a referência que o Caim é uma outra versão do AM no Digital Circus. Ele é o AM do Digital Circus, melhor dizendo. Só que ao invés de ser, né, a personificação do ódio, que ele odeia realmente a humanidade, ele vai torturar a humanidade pra sempre, o Caim ele faz, mas não é por querer, é por justamente ser programado pra agradar, e ele tem um hiperfoco em seres humanos, né, que ele fica até ali todo, sabe, com a coisa com o Jax ali, né, que eu mostrei agora há pouco. Então dá essa coisa, né, essa coisa meio bizarra, né, que ele não sabe lidar direito com isso. E aí, novamente, temos, né, a referência aqui da coisa do I Have No Mouth and I Must Scream. Aqui, nossa, o Abel ele fala quando ele usa com responsabilidade. Aí, eu não sei dizer se é realmente pelo personagem, que eu creio que deve ser, porque o Abel ele não quer trocar ideia com o Kinger. Por quê? Se troca ideia com o Kinger, o plano vai por água abaixo. O Kinger ia falar a verdade, eu não sei quem é Abel. E aí, eles vão acreditar no Kinger do que acreditar, né, nesse boneco aí que apareceu agora. Mas aqui eu fiquei meio na dúvida se é realmente pelo personagem ou se é até um certo lampejo, uma certa coisa do personagem, né, do NPC, né, uma coisa do próprio Caim, como se os programadores não tiveram responsabilidade na hora de criar o Caim, na hora de fazer as coisas, na hora de surgir essas coisas, né, de surgir as paradas e tal do circo digital, né, que as pessoas poderiam ficar presas. Eu pensei nisso do tipo assim, realmente, eles não pensaram que as pessoas poderiam ficar presas nesse negócio, né, o que torna o Kinger um pouco culpado, ou talvez o Kinger não sabia, e até ele foi testar e acabou caindo, né, no negócio do circo digital, e não dá pra saber o que aconteceu na vida real, enfim. Só quis trazer essa referência porque, né, tem justamente esse ponto e tal, que fica meio dúbio, né, se é... Eu creio um pouco que é do personagem, mas também até um pouco, né, que o Caim botou na cabeça dele, do tipo, Kinger fez coisa que não devia. Tanto que aqui, novamente, né, a Pomni, ela vai entregar o passe de administrador, ele não tá entendendo, ó, ele levanta sobre si, tipo, o que é isso? E aí, ele suspeita já, e ele vai querer falar com a Pomni, e a Pomni tá andando. Pomni, volta aqui! E aí ele vai pra luz. E aí ele volta a ficar lúcido. Assim, ele volta a ficar louco. Ele tava lúcido, ele volta a ficar louco por conta da claridade, né? E aí não deu tempo de falar. Esse é o problema. Novamente, a gente já viu bastante coisa do vermelho e do azul, né? O sol e a noite, né? Que sempre vai ter esse paralelo das escolhas, né? Das duas escolhas que eles têm que fazer. Que nem já tá no episódio 6, o vermelho e o azul atrás do Jax, da Pomni. Agora vai acontecer de novo. Tem sempre a teoria das cores, né? Estão sempre presentes no Digital Circus. E aqui, novamente, né? A ambiguidade. Pode ser que Caim e Abel realmente existiam. Caim sendo o vermelho e o Abel o azul. E pode ser que os dois meio que controlavam. Meio Celeste e a irmã dela, que eu esqueci o nome, né? A Luna, eu acho. E aí as duas meio que tomavam conta da noite, do dia e tal. Então, algo do tipo, mas só que numa questão mais de controlar o programa, onde de dia o Caim ficaria, né, tomando conta da galera, e à noite a galera poderia ir embora, né? O Abel seria essa coisa pra poder fazer as pessoas saírem do circo digital, coisa que o Caim não quer. O Caim quer que as pessoas fiquem no circo digital, porque pode ser que aí as pessoas saíam e não voltavam mais, deixando o Caim sozinho. Pode ser algo desse tipo também. Aqui é bem legal, né? É bom deixar até correndo, porque tem várias referências a aventuras que eles já passaram, a coisas novas. Aqui, por exemplo, tem o teatro, aqui tem o negócio da Terra do Doce, aqui tem esse negócio de modelagem que é do Blender, né? E várias formas e coisas de modelagem e tudo mais, né? Que a galera cria e tal. Aqui a aventura do gelo que tem do Jax. Tem outras aventuras, por exemplo, o deserto também do episódio 2. Aí tem a
mansão também meio assustadora do episódio 3. Enfim, várias coisas que são cenários e paradas que o Caim tem, né? Acabou criando e tudo mais. Bem legal, bem da hora, referência em milhões aí, né? Vou botando coisas da série, né? Como o Caim tivesse guardado e tudo mais. Outra coisa que eu percebi agora, a Pomni, ela tem a luva, uma de cada cor, correto? Ela tem uma luva azul e uma luva vermelha. A luva vermelha seria já da decisão final, né? E o Jax não quer. Não sei se vocês perceberam. Não só que ele não quer pegar a mão da Pomni, mas ele não quer fazer nada. Ele não quer, né? Ele queria pro lado azul, né? Mas ele não quer pro lado vermelho. A galera fala, nossa, agora você tá viajando. Não tô. Por conta justamente das cores que vai mostrar agora há pouco uma coisa muito louca. Porque o Jax, ele não quer estar no vermelho. Ele foi jogado no vermelho porque a cabeça dele começou a ficar zoada por conta do Caim. Então, ele queria estar, na verdade, aqui, né? Mas aí, por conta, vem aqui pro vermelho e tá não sei o que, não quero. Porque também ele tá vendo que não tem sentido, porque ele também não tá acreditando mais em nada, né? Ele não acha que vai ter solução e tudo mais. E aí acontece o bagulho de milhões, já vamos logo aqui pro final. Porque aí não tem muita coisa, ali é só o papo dos personagens que a gente já viu. E aí a Zubo fica, meu Deus, não vai fazer e tal. E o Jax tá cagado de medo. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas ele tá com medo aqui. A Hagata também, meu Deus do céu, não vai apertar o botão, não vamos. E aí, ó, até o Jax, ele tá meio assim, ele começa a ficar ansioso, porque o Caim já tá aqui, ó. Ó, a oficina do diabo aqui, ó. Só mexendo na cabeça dele. Cabeça oca, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Já dizia os antigos aí. E aí, ó, aqui, o botão vermelho deixa a galera dentro, o botão azul ele sai, né? Tipo aquele negócio também da Red Pill e Blue Pill, né? E se não me falha a memória, ele toma a Red Pill, né? Que seria pra sair da realidade. Aqui é o contrário, né? A pílula vermelha mantém eles lá dentro e o azul, né? Pra você ver como tá tudo trocado, né? Tá tudo invertido o bagulho. Aí tá ele bugando de novo, igual aconteceu no final do episódio 6, que ele tá bugando desse jeito por conta do Caim já tá mexendo na cabeça dele. Vou mostrar isso aqui, mas eu tenho que também fazer um disclaimer, tá? Ai, Cor, mostrou coisa real e tal, você vai mostrar a localização? Não vou, porque eu sei que tem uma galera dessa comunidade que é meio louca. Isso aqui, pessoal, ó, tem o limite de velocidade, e aí, assim, é um lugar real. É realmente, né, não é um CGI, é um lugar realmente que existe. E só tá aqui, pessoal, só pra falar que eles lembram de coisas da própria vida. Aparentemente, sim, o Jax fez alguma merda, aconteceu alguma merda com ele. E o problema é que a galera foi atrás de onde esse lugar existe. Rapaziada, não façam isso, pelo amor de Deus. O lugar é só pra falar que é um lugar de verdade, não é realmente o lugar que o Jax morou, que o Jax na vida real. Ai, é um ARG, ai, é não sei o quê. Gente, parem de ser malucos, pelo amor de Deus. Nem tudo é pra ser um, meu Deus, o ARG, não sei o que. Se for, vai acontecer direto na internet, vai acontecer essas coisas aqui e tal. Esse negócio de estar na vida real, meu Deus, o Jax na vida... Gente, não tem, pelo amor de Deus, parem com isso. Ah, e tem um negócio secreto. A própria Gooseworks, ela veio a público falar, rapaziada, nós cumprimos todos os protocolos da parte, né, dessas cenas que foram gravadas, as outras cenas também, são cenas que eles gravaram, pararam, né, pra gravar e tal. Cumpriram todas as coisas, borraram todos os números das casas, os endereços e tal, mas querendo ou não, uma imagem, alguém vai sacar, circo digital é gigantesco, a galera vai procurar. E acharam, o problema é esse. E aí a galera fez o quê? Foi lá, bater na porta da galera, oh, o Jax mora aqui! Pô, rapaziada, pelo amor de Deus, né? Aí depois eu até trouxe no segundo canal a galera tretando por conta do circo digital de novo, por conta ai, porque não pode fazer fangame, não sei o quê. Mas olha o nível dos fãs dessa bagaça também, né? Igual o fã de FNAF às vezes faz. Não tô dizendo que são todos, tô dizendo que tem uns que passam do limite. Que o Scott Calton fez uma referência a uma coisa de verdade, a galera ficou ligando, ficou enchendo o saco de pizzaria que tinha nome Fred's, ficou fazendo um inferno na vida das pessoas, procurando que tinha Fred's na vida real, sendo que não tinha. O Scott Calton teve que falar, a gente teve que avisar, a gente não tem, não existe, pelo amor de Deus. E aí, a mesma coisa agora tá acontecendo com o Digital Circus, a galera indo no endereço que achou e tal. Um monte de TikTok fez isso. Se você viu isso no TikTok, denuncia, faz a conta cair, pelo amor de Deus, porque isso aqui é uma palhaçada. O nome disso é palhaçada. A galera passando completamente do limite. Gente, é uma série, é pra entretenimento, não é pra ser um negócio, meu Deus, ai, para com isso, pelo amor de Deus. Tive que fazer o disclaimer, né, da cena, porque é uma cena real. Agora, voltando à lore da série, mostra justamente que o Jax, ele, né, passou por alguma coisa. Vai mostrar outros flash também de outras coisas, né, que ele passou, ó, ele atropelou alguém ou
ou alguém pulou na frente dele. Mostra justamente uma rodovia, né, bem perigosa, que a galera comentou, né, ó, mostrando, né, filmando e tal, ó, tudo borrado, tudo não sei o que, não dá nem pra saber direito o que é, mas a galera achou, bando de filha da mãe. E aí seria talvez o Jack sumindo, ou querendo fugir de alguma coisa. E aí, o problema é, quando o Jax, ele se dá conta, né, que ele tá sendo, né, a cabeça dele tá sendo mexida, ele vai e corre pra ficar, porque ele não quer encarar a realidade, ele não quer encarar o que aconteceu. Pode ser um trauma que rolou com ele, pode ser um trauma que ele possa ter causado em alguém, ele pode ter atropelado, não dá pra saber. Mas, aconteceu. Pode ser que foi um negócio sem querer, aí ele começou a fugir da realidade, né, tanto que tem até eu acho que é no episódio 4 que o Jax, ele tá andando com um carro também, né? E a galera até sacou, putz, é por isso que ele tá puto dentro do carro, ele não gosta de andar de carro, né? E aí faz todo sentido agora que veio no episódio 7. E aí, todo aquele negócio, né, que, era uma aventura esse tempo todo e tal. E aí, até mostrando que Caim matou Abel, né? Abel, tá, não sei o quê. E aí, tá ficando inteligente demais, ó. Tá ficando espertinho demais, olha lá. E ele apagou o Abel aqui, ó. Ele apaga o Abel, né? Perdão, não tava mostrando. Mas, ó, tá aqui o Caim e o Abel, né? E aí, ele apaga o Abel, deleta ele. E aí, sabe, eu posso ter um aumento. É ele querendo voltar, talvez, não sei, né? Se foi a mesma coisa e tudo mais. E o Jax tava certo. E aí começa a desesperança do pessoal. E o Jax, ele finalmente, ele entende. E agora, ele não precisou explicar. Todo mundo viu. Todo mundo entendeu. Que aí, ele não é um filho de uma mãe porque ele quer. O Caim tá mexendo com a cabeça dele. E tanto os outros foram abstraídos, não é por culpa do Jax, é por culpa do próprio Caim. Que eles não estão suportando o Caim mexer na cabeça deles. E ficar mexendo, né? E aí até que acontece a discussão aqui, né? Manipula a cabeça do mundo. Aí Zubul já fica pistoleta, Haga tá preocupada, aí a Gengar já fica meio assim. O Kinger, ele fala de um tal de Scratch. Scratch, até onde eu sei, a galera também comentou, deixa eu colocar aqui, ó, Scratch TADC. A galera falou assim, pô, quem que é Scratch e tal, não sei o que, né? Quem que seria esse Scratch? Pelo que eu vi aqui, ó, a galera, né, comentou, justamente aqui, ó, Kinger Scratch, the first abstraction, o primeiro abstraído. Aí é a porta desse boneco aqui, desse cachorrinho. Olha lá, olá, eu estou feliz, né? Liu Fellas, eu criei aqui, ó, Ali Senior 3D Artist. Foi um cara, né, da Glitch, ele trabalha na Glitch e tal, que ele fez o corredor né, do Digital Circus, né? E tá aqui o tal Dobby, o cachorro amarelo chamado Scratch. Aqui, ó, Scratch Abstract T Albedo, que é a foto dele e tal, e foi o primeiro abstraído do Digital Circus. É a foto que tem o cachorrinho e tal. E o Kinger, ele até lembra, ele começa a tomar o choque. E aí, o que eu comecei a perceber, se vocês viram, tá claro o que tá acontecendo. Como está com luz, o Kinger, ele só funciona e fica bem com o negócio escuro. Até isso foi o Kane botando na cabeça do Kinger. Pra ele ter mais controle sobre o Kinger, e por isso que o Kinger também tá na beira de enlouquecer, porque o Caim botou na cabeça dele que se ele ficar na luz, ele começa a bugar e o Caim começa a mexer na cabeça dele. Se ele tá na escuridão, ou seja, afastado, pra ninguém ficar conversando tanto com ele, né, é aquela coisa. Ele é o cara que mais sabe. Então, ele quis já afastar o Kinger do pessoal. Ele conseguiu matar a Queenie, que é a esposa do Kinger. Então, agora, esse modificador temporal, que o Caim até fala, sumiu da cabeça do Kinger por um tempo. Tipo, mesmo com luz, ele conseguiu falar lúcido. Falou, o Scratch é o primeiro que enlouqueceu. Ele começou a lembrar porque o Caim ficou completamente de xereca aqui. Ele, ai, não, estão sacando que eu mexo na cabeça deles. Eu mexo. Ele faz maluquices aqui dentro, na cabeça da galera. E aí, né, acontece o que acontece, ele fica todo desesperado, ele some. E eu tô falando que o modificador da cabeça do Kinger, dele poder, né, ficar de boa na luz do dia, foi o Caim que botou, né? Tanto que até o Jax ia falar, a parte de... por exemplo, a Haga tá ficando bêbada com aquele molho, o Zubul também ficou, né? Até a máscara da Gengar no episódio 4. Tudo é coisa do Caim. Tudo é o Caim mexendo na cabeça deles. E aí a galera fica, né, nessa cena de milhões, né? A galera chocadíssima por conta do que aconteceu. E o Jax estava certo. A redenção do Jax de milhões. Enfim. Vamos a parte, né, agora do que pode acontecer no episódio 8. Eu acho que eles vão botar o Kinger na parede. Eles vão tentar forçar o Kinger de qualquer forma a conversar, a falar, a abrir a boca. Abre a boca pra gente poder entender o que tá acontecendo melhor nesse circo. E eu acho que o Kane
ele vai continuar mexendo e fazendo as coisas pra forçar uma aventura. E aí eles vão começar a ficar na beira da loucura. E aí o Caim, pô, ele vai começar a perceber que ele vai perder a galera. Ele vai começar a entender, tipo, nossa, vai perder o povo, né? A galera vai ficar louca. E ele não sabe se vai entrar mais gente, porque já tem 6, já foi uma galera abstraída já. Imagina o que pode acontecer, né? Então, pode ser que realmente seja o foco o Kinger novamente pra explicar a parada toda. Eu acho que vai ter uma trocação de ideia Zubul com o Jax. Zubul falando com o Jax, pedindo desculpa talvez. Gangle também. E aí vai explicar, e o Jax, ele talvez finalmente se abra e explique o que aconteceu. Mas eu acho que o Caim, a galera vai pôr ele na parede também. Vai, ó, meter o louco. Porque, por mais que o Kane, né, ele seja essa IA, pelo que dá a entender, ele não é tão maligno, mas ele faz as coisas malignas, ele faz as coisas ruins pras pessoas, meio que com outro propósito, sem querer que as pessoas sumam, sejam abstraídas, né? Então, ele é igual a Amy do I Have No Mouth No Scream mesmo, só que ele não tem o ódio, ele tá querendo agradar, na verdade, mas ele não sabe, porque, novamente, que tem o dilema do quarto chinês, que uma IA não consegue entender 100% emoções, ou a semântica das paradas e tudo mais, que nenhum ser humano entenderia, diferente, né, de uma IA. Muito bom esse episódio, trouxe as referências, tudo que a galera achou e tudo mais, espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, se inscreve, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.